Então, pessoal, depois dessa vinheta maluca que eu gravei, vamos dar continuidade, na verdade, a respeito de colesterol. O Joelson, no último vídeo, tentou falar sobre as novas diretrizes de 2017 e eu cortei ele, não deixei ele falar, porque eu tenho muita coisa para perguntar, sou extremamente curioso. Mas agora, eu não juro nada, que ele vai continuar falando sobre 2017, as diretrizes, mas se eu quiser, eu também vou cortar. Porque o canal é meu, eu faço o que eu quiser aqui dentro desse canal. Mas vai lá, Joelson, é contigo as diretrizes de 2017 Perfeito. Sobre colesterol. Então, voltando um pouquinho, só bem resumido, a gente fez uma comparação de gordura saturada mono e poli. A gente acabou observando então que algumas gorduras saturadas chamam atenção. Nós temos ali um ácido palmítico, mirístico. E esses dois tipos eles têm realmente alterado o perfil lipídico para um lado ruim. Ao mesmo tempo, ou de maneira curiosa, nós temos o ácido esteárico desse tipo de gordura saturada que não teve efeito sobre o perfil lipídico. É curioso que nós temos dois tipos de ácidos graxos, um causando efeito maléfico e o outro não tendo efeito nenhum. Nas gorduras monoinsaturadas, então, a gente acabou destacando, aí nós temos o palmitoleico e o oleico fazendo efeitos bons, por exemplo, aumento de um HDL, melhorando o perfil lipídico. E os poliinsaturados, então, mexendo em triglicerídeo, melhorando em função endotelial, fazendo processo anti-inflamatório, reduzindo a LDL, aumentando a HDL. E nós temos as gorduras, o ácido linoleico e o linolênico, o alfa-linolênico, como efeitos benéficos para a saúde. De modo geral, Gerson, onde é que eu encontro esses ácidos graxos assim? Então, perfeito. Os que a gente falou por último agora, a questão dos poliinsaturados, né? A gente pode pegar nos óleos vegetais, milho, soja, girassol, mas a gente pode pegar também, que é bastante fantástico, na questão dos peixes, principalmente peixe de água fria, crustáceos tem em grande quantidade. Lembrando também que a gente pode, até como nutricionista, a questão da suplementação. A gente pode suplementar um indivíduo com óleo de peixe ômega 3 para aumentar agora, de maneira favorável, um tipo de gordura chamado EPA, um cara chamado eicosapentenoico e um cara chamado DHA, docosahexenoico. As diretrizes do passado e até atualmente destacam fortemente o EPA e o DHA como efeitos benéficos de saúde de maneira bem vantajosa. Fechando essa parte inicial também, e acompanhando essa evolução das diretrizes, nós chegamos na questão do colesterol, né? E a questão do colesterol acabou sendo uma questão polêmica e algumas coisas mudaram. Por exemplo, algumas diretrizes ou desses trabalhos têm mostrado alguns efeitos interessantes sobre será que ele é tão ruim assim? Ou, de certa forma, você não tem uma preocupação com o consumo dele. Não existe mais um limite para a ingestão de colesterol. A gente ficava muito preocupado assim, em calcular 300 mg por dia de colesterol na dieta do indivíduo. E as diretrizes não se preocupam muito com isso, porque o colesterol que você come da dieta não tem impacto sobre o colesterol sanguíneo. O que acabou sendo mostrado no outro vídeo, ou seja, quem Nós falamos no primeiro vídeo a respeito dessas produções, 70-30, né? Exato. 70 da produção endógena dos indivíduos de colesterol e 30, de modo geral, né, gente, vindo da alimentação. Então, às vezes, esse colesterol de consumo ele não tem um impacto tão grande, até porque a grande maioria será produzido pelo próprio sujeito, dependendo da resposta dietética dele. Se ele come muito colesterol, ele produz menos. Exato. Se ele come menos colesterol, ele produz mais. Porque tem que ter um equilíbrio, porque o colesterol, gente, ele é necessário para produção de hormônio, para produção de membrana, para gordura essencial, um monte de coisa funciona legal o colesterol, né? Para crianças, por exemplo, pessoas que estão em fase de crescimento, para o desenvolvimento de sistema nervoso central, para o desenvolvimento da estrutura física como um todo, o colesterol, ele é fundamental, né, para isso. E traduzindo de certa forma, então, o colesterol é uma unidade química que não pode ser nem boa ou ruim. O que nós falamos então, questão do LDL e HDL, que eles são como se fossem ônibus, são transportadores, eles estão transportando passageiros. A gente observa que um ônibus desce em um local, desce um passageiro, o outro continua. Então esse transportador LDL ou HDL são ônibus transportando passageiros e vai descer um colesterol, vai descer um triglicerídeo para os tecidos alvos. Isso é bem interessante e tu vem acompanhando desde 2012, antes disso, mas 2012 houve uma mudança na diretriz de consumo de gorduras e de colesterol. 2017 teve uma atualização. O que essa atualização de 2017 nos diz a respeito de colesterol? Vamos lá. Isso. Mas e aí, do colesterol, então, essa questão de não ter uma preocupação com a questão do valor que você calcula numa dieta, você acaba Isso diz na diretriz. Isso, você acaba tendo uma certa liberdade hoje em dia, porque ele não tem uma grande comprovação científica, digamos assim, em relação a você ter um infarto ou derrame. Tem outros fatores envolvidos que a gente pode comentar. Por exemplo, a diretriz tem mencionado, coisa curiosa, a questão das bebidas alcoólicas, né? Uma quantidade moderada, que eles colocaram como 30 gramas por dia, por sinal tem efeito benéfico de aumentar o HDL.
Uma quantidade excessiva desse etanol, dessa bebida alcoólica, por sinal, tem efeitos adversos de piorar uma situação cardiovascular. Então você fica naquela, nossa, eu imagino que o espectador fica assim, né? E agora, a bebida alcoólica é boa ou ruim? Calma, não é nem boa nem ruim. É que a gente tem que realmente tentar mostrar assim, quais são os efeitos desses indivíduos, digamos. Do ponto de vista de álcool, a frequência pior, né? Exatamente. Muitas vezes, a frequência e as quantidades, óbvio, né? Você diz assim, eu não bebo nunca. Chega final do ano, você toma tudo, cai lá em coma, não é legal. Sem mas dúvida. Os problemas geralmente estão associados a uma determinada quantidade e uma frequência diária do consumo do álcool, né? Perfeito. Então a gente vê assim, eventualmente você fazer o consumo de uma taça de vinho, nós somos bons bebedores de vinho, né? No verão você lá fazer o consumo de uma cerveja ou alguma coisa, isso não vai te trazer um impacto de saúde muito grande. Mas se todo dia você tomar 3, 4 taças de vinho ou 3, 4 cervejas, isso pode te causar um problema pela frequência da utilização da bebida alcoólica. Perfeito. Isso é bem interessante. E a diretriz tem trazido uma coisa que eu achei muito interessante, é a discussão dos probióticos, prebióticos e simbióticos, que é uma coisa que não tinha no passado, né? A gente poderia abreviar então a questão dos probióticos como sendo micro-organismos vivos, digamos assim, e a questão dos prebióticos entrando a questão das fibras, aí solúvel e insolúvel. Essa discussão já existia, só agora foi adaptada para uma linguagem, e a questão dos simbióticos então que seria uma mistura disso. É interessante comentar então, não tem uma comprovação em cima desse, a não ser a questão dos probióticos, apareceu uma relação de melhora de perfil lipídico de maneira suave, bastante leve. Então mais estudos estão sendo colocados. Dentro desse contexto então, esse pessoal que está utilizando pré-biótico, probiótico, simbiótico, na verdade ainda não tem uma contundência tão grande. Então sair prescrevendo esse negócio aí, consumindo, pode ser que não tenha um resultado positivo ainda. Tem uma série de efeitos positivos, mas em relação a perfil lipídico não mostrou ainda. Pô, tu vê uma diretriz de 2017, Sociedade Brasileira de Cardiologia, dizendo que não tem uma comprovação forte sobre isso. Mas é interessante que eles estão abrindo o leque para essa discussão. Capítulos que já tinham e foram adaptados é a questão do exercício físico. E aí, claro, o André, sendo da área mesmo, pode discutir isso bastante forte, mas eu quero só destacar que o que ele mencionou é a questão realmente de um aumento de HDL por exercício físico. Eles têm mencionado, ainda batendo na tecla da questão do exercício físico do tipo mais aeróbico, aí eu passo a bola para o André, se ele tem uma informação a mais para nos contar a questão do aeróbico e anaeróbico sobre perfil lipídico. Saiu uma revisão agora na revista brasileira de medicina do esporte, isso no início do ano, no início de 2018, a respeito da não influência do exercício físico sobre o perfil de HDL. Então, mostrando que o exercício físico não causa um impacto importante na questão do aumento do HDL. Bom, eu li essa revisão, eu analisei essa revisão junto com o Felipe, que é estudante de medicina lá em Pelotas, e nós desenvolvemos uma carta-resposta que, infelizmente, a revista brasileira de medicina do esporte ela não aceita as cartas ao editor, né? Isso é um pouco complicado do ponto de vista de ciência, porque a ciência ela parte do pressuposto da discussão, né? da não conformidade com tudo aquilo que está sendo escrito, e fica difícil esse contraponto. E nós fizemos uma breve revisão do estudo, dos estudos que foram utilizados para essa meta-análise, e fomos em busca de outras informações, e nós chegamos a uma conclusão muito clara dentro do contexto de HDL e exercício. Que para que você tenha um efeito importante no aumento do HDL, você precisa ter duas coisas. Primeiro, uma intensidade de gasto calórico que vai estar girando em torno, em média, de 500 calorias. Então você tem que gastar na sessão de treinamento umas 500 calorias mais ou menos, independente dela ser aeróbia, dela ser mais glicolítica, mais oxidativa e assim por diante. E que você tem que ter um tempo de exposição. Não adianta você fazer 2, 3, 4 semanas e achar que você vai ter resultado na sua molécula de HDL. Não. Você vai precisar, os estudos mostram que em torno de 20 semanas de exposição do exercício, sendo que cada sessão desse exercício vai gastar em torno de 500 calorias em média para que você tenha um aumento de HDL. Então, sim, o exercício melhora o HDL, mas ele precisa de ter tempo de exposição e intensidade adequada para que isso aconteça. Isso é muito importante. Do ponto de vista de melhora do HDL, eu acredito que, sendo mais pragmático em termos de velocidade, a nutrição seja mais efetiva. Em um período mais curto de ação, você acrescentar os azeites de oliva, né, os poliinsaturados,
Ali tem um efeito mais agudo sobre a molécula de HDL. Para o exercício, você precisa de tempo e intensidade para que as coisas aconteçam. Claro que ninguém deve pensar que exercício físico é algo que você faz 3 meses e você para. Exercício físico é para a vida inteira. Você deve se tornar ativo por uma vida inteira. E em uma vida inteira de atividade física aumentada ou planejada, que é a forma do exercício, você vai colher os benefícios de um HDL melhor, um LDL menos agressivo, menos oxidável na periferia. Isso é importante de falar, porque quando você faz exercício físico, o seu organismo produz menos radicais livres. E quando produz os radicais livres, eles são tamponados, eles são bloqueados mais rapidamente. Teu sistema tampão de radical livre, o teu sistema interno antioxidante, ele é mais efetivo. Então, se você tem menos capacidade oxidativa de radicais livres, você oxida menos o colesterol na periferia, gera menos possibilidade de placa de ateroma. Se você associa isso a uma dieta legal, uma dieta com azeite de oliva, com bastante fibras, etc., você colhe um produto bem interessante de saúde vascular, maior do que a grande maioria da população aí, pelo sedentarismo, pelo consumo de cigarro, pelo consumo de gorduras saturadas, trans e assim por diante. Perfeito. E esse comentário do André nos trouxe aí, talvez num próximo vídeo, né, a questão bem legal da diretriz, esses trabalhos mostrando a questão da mudança do comportamento, o estilo de vida desse indivíduo. E eles mencionaram realmente a questão do tabagismo, a questão do exercício físico, a questão da bebida alcoólica, mas a questão da mudança em relação ao peso. E aí nós voltamos àquela velha história da questão de controle calórico, não calórico, balanço energético positivo e negativo para uma relação de saúde. Eles colocaram um item bem interessante chamado controle de peso. Se você controla o seu peso, você tem saúde. E aí mostraram então uma série de fatores que acho interessante a gente poder comentar aí num vídeo um pouco mais longo sobre a questão da densidade calórica energética comparado com densidade nutricional ou manipulação de nutrientes. Esse é o assunto que a gente estava conversando antes de começar a gravar os vídeos, que era a questão da restrição calórica e do gasto calórico. E a gente, dentro da nossa conversa de bastidores, nós chegamos à conclusão que o nosso organismo ele é muito primitivo e ele entende consumo energético, sobra calórica e déficit calórico. A grande maioria das adaptações fisiológicas positivas ou negativas, elas vão estar relacionadas ao excesso de calorias ou à falta de calorias. Mas isso, como o Joyce falou, é assunto para outro vídeo, para outro momento. Vamos só dar um fechamento agora, Joyce. O que a diretriz impactou? O que ela nos diz hoje? Colesterol não é um bicho tão grande, sim, mas que existem pessoas que podem ser mais responsivas, exato, menos responsivas. Só que isso fica difícil da gente olhar no consultório. Como é que a gente mede isso? Sem dúvida, no consultório acaba sendo praticamente impossível você saber quem é um indivíduo hiporresponsivo e hiperresponsivo. O que isso quer dizer? Um indivíduo que você coloca um colesterol na dieta e você acaba esculhambando ele de certa forma. Um indivíduo que você colocou colesterol livremente, ele está acostumado a não colocar a gema de ovo fora, né? Que nós viramos de certa forma uma moda aí na área do fitness, o pessoal consumir clara e não consumir a gema. Um indivíduo come o ovo inteiro, ele se dá bem, está muito bem de saúde, está vendendo saúde. Agora, como na prática de consultório você vai conseguir identificar isso? Não tem como, realmente não temos como achar. Mas é interessante que com o passar dos anos você consegue observar isso em consultório. Como eu disse então nos outros vídeos, com 12 anos de consultório a gente consegue ter um olho clínico para esse paciente. E a gente consegue observar que uma certa manipulação dietética funcionou para um indivíduo X, um indivíduo muito parecido, você não teve o mesmo efeito, você muda uma variável e foi absurdo o resultado que ele teve. Que é a tentativa e erro que o profissional vai levar lá e vai ter... o profissional ele tem que estar amplamente sendo conhecedor das técnicas, né? Foi aquilo que a gente falou em um dos vídeos de você ser especialista. Eu sou especialista em treinamento de força. Não, você é especialista em treinamento. Você vai fazer o aeróbio, você vai fazer o força. Claro que você pode gostar mais de um ou de outro, mas você entende de todas as estratégias para melhorar do ponto de vista físico aquele atleta, aquele sujeito. Funciona também na nutrição. Você precisa conhecer todas as estratégias. A low carb, a high fat, a high protein, o jejum intermitente, algumas coisas, para que você possa ir ajustando esse contexto. Bouchard já falava isso, né? Claude Bouchard. Eu lembro muito bem do meu orientador, professor Álvaro Reichach de Oliveira, que também está aqui no YouTube. Um abraço para ti aí. Talvez um dos poucos PhDs assim, que também estão fazendo um trabalho bacana de divulgação da ciência. E ele fala muito desse pesquisador do Claude Bouchard nas suas aulas, que mostra que os efeitos de exercício físico
quando aplicados de maneira igual para sujeitos de uma mesma família e quando comparados a sujeitos de outras famílias, mostram respostas diferentes do ponto de vista fisiológico. Então a gente tem muitas vezes um treinamento, eu vou chamar de aeróbio, mas eu não gosto de aeróbio, prefiro chamar de oxidativo, mas você aplicar um treinamento oxidativo aeróbico no sujeito, você pode ter um ganho de VO2 em um percentual determinado que em outro sujeito não vai acontecer. Por que isso não seria igual ou parecido na dieta, na nutrição? Muitas vezes você fazer um incremento de fibras alimentares para uma população de forma geral vai ser um efeito benéfico, mas dentro de algumas particularidades do sujeito, isso também não pode ser que não tenha um efeito tão positivo. Você colocar o colesterol na dieta das pessoas, para alguns pode não ter um impacto, para outros pode ter um impacto devastador. Então o grande foco dessa nossa discussão e da diretriz, que a gente conversava a respeito disso, é muitas vezes se você não tem como identificar um sujeito responsivo e um sujeito não responsivo, a maneira mais epidêmica que a gente tem de controlar as doenças é não expondo esse sujeito a determinado alimento, a determinada situação. Então, se você não tem certeza a respeito do sujeito, você não sabe se ele vai se dar bem ou não com a gordura saturada, com o colesterol, evita o consumo disso, acrescenta mais verduras, frutas, fibras, que são bem importantes do ponto de vista geral. Então, é importante que não haja um sensacionalismo, um terror. Não pode comer colesterol, não pode comer gordura toda faz mal, porque não são as pessoas também, elas entram e trabalham em consultórios, tem gente louca chegando em tudo que é momento lá, falando um monte de bobagem a respeito de várias coisas, fazendo lá suas mandingas caseiras, né, jogando gema fora, comendo clara e não sei o que, para tentar uma saúde maior. E na verdade a ciência não mostra esse tipo de situação. De forma geral, controlar de maneira inteligente a alimentação com uma restrição calórica adequada, condizente com aquilo que você gasta, que tenha um equilíbrio entre os macros, né? Você tenha lá quantidade de carboidratos, quantidade de gorduras boas, eventualmente pode entrar um torresminho, alguma coisinha lá dentro do contexto, uma tacinha de vinho, né? O equilíbrio é fundamental, né? É que talvez, e a gente quer passar essa informação aí científica para um público mais leigo, traduzir essa informação, é que infelizmente a população gosta de receita de bolo, né, André? Então é difícil, né? Porque aí você surge realmente, como a André mencionou, né? O nutricionista do jejum intermitente. Eu posso usar o jejum intermitente como uma estratégia e daqui a pouco não usar mais. O nutricionista paleo, o nutricionista que trabalha com detox, o nutricionista funcional, que é uma coisa curiosa, né? Porque eu fico pensando se ele é um nutricionista funcional, eu sou um nutricionista disfuncional, fazendo essa pequena brincadeira. Mas na verdade, se você imagina, por exemplo, no funcional, né? O indivíduo que começou a parar de comer pão e um monte de carboidrato simples e farinha branca, ele acabou sendo mais funcional porque ele deixou de comer aquilo e emagreceu, sem problema. Nós temos que cuidar que a questão mesmo da palavra sensacionalismo, né? Que a gente tem que cuidar muito do que vai ser colocado. Mas receita de bolo realmente não existe. O que a gente tem que trabalhar é com ciência, e o nutricionista de consultório que vai observar quem é o paciente, ele só consegue trabalhar muito bem feito se ele tiver por trás a base científica. E essa base científica está trabalhando com a bioquímica, está trabalhando com a fisiologia, e nas áreas aí do esporte também com a parte da cinesiologia, anatomia. Isso que é importante as pessoas se continuarem fazer. A gente pensa que faz a graduação, termina e está pronto para o mercado. Isso não é verdade. O Joelson trouxe aqui diretriz corrigida em 2012, diretriz modificada em 2017. Então a área científica, ela é constante, é uma área viva, né? A gente está sempre em mutação, coisas novas surgem, discussões novas surgem, e é importante que você se atualize bastante, esteja aí vinculado. E esse é um dos nossos objetivos aqui com o canal, levar isso para você, essas discussões, essas brincadeiras assim, que é um bate-papo que a gente tem com os profissionais aqui. O primeiro convidado é o Joelson, a gente vai ter outros convidados aqui para conversar. Pelo que eu tô sentindo, eu acho que o Joelson tá perdendo o medo da câmera, ele tem um medo da câmera que vocês não têm noção. Então, mas eu acho que ele já tá se sentindo mais à vontade, tá mais descontraído, e eu tô com uma leve impressão que mais vídeos a respeito de nutrição, exercício, bioquímica, fisiologia de forma geral vão surgir dessa parceria que a gente está fazendo aqui no canal. Espero que você tenha gostado dessa nossa discussão. Ela é um pouco longa, foi dividida em vários vídeos, mas você também tem alguma facilidade agora com o YouTube para acessar e assistir tudo. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui. Nós vamos deixar algumas coisas descritas aqui na descrição do vídeo. Dá o teu like,
te inscreve no canal e te prepara, porque aqui a gente discute ciência de verdade, ciência fácil, porque ciência não morde. Quer dar um recadinho pro pessoal que está nos assistindo aí, Ross? Quero, para finalizar então, a gente está comentando, um recado é que o carboidrato também não é vilão. É claro que a gente tem observado que a população está comendo muito mais carboidrato que necessita, sem dúvida, está gastando menos energia no treino, talvez, e está consumindo bastante, mas o carboidrato não é um vilão e, novamente, não existe uma receita de bolo. Olha só, vocês viram o que eu falei? Ele já pegou o gancho para um próximo vídeo. Vamos combinar, próximo vídeo a respeito de carboidratos, esse vilão que foi posto aí nas redes sociais, na sociedade como um todo. E eu vou convidar, obviamente, o Elcio para discutir isso com vocês. Combinado? Perfeito. Show de bola. Pessoal, muito obrigado por ter assistido nosso vídeo e nos vemos no próximo. Até mais.